Disney fez um novo filme muito fofo que é Luca, e ele foi ambientado aqui na Itália, e eu não podia não falar pra vocês um pouquinho desse filme, né, gente? E de todas as referências reais que eu percebi nesse filme. Pois é, gente, vivendo na Itália, quando eu vi esse filme, eu tive um sentimento muito gostoso, porque eu vi coisas que acontecem realmente aqui na Itália e que estão lá, transparentes no filme, e eu não podia não falar disso, né? Então fica aqui até o final, vai ter um pouquinho de spoiler, eu não vou contar pra vocês se todo mundo morreu no final, mentira. Não vou contar pra vocês o final do filme, não vou contar tudo o que aconteceu no filme, mas vou falar sim de um pouquinho das referências, tá? Então fica comigo, mesmo que você fique aí muito irritado com o mínimo de spoiler, porque é muito bacana pra você já ver o filme com olhos diferentes. Certo? Então vamos lá, gente. A primeira coisa é falar pra vocês que Luca é um monstro marinho, tá? Isso aqui nem é spoiler, tem no trailer do filme também, tá? Então Luca é um monstro marinho e ele tem vontade de conhecer a superfície, certo? Belezura, tipo Pequena Sereia. Então ele tem vontade de ver aí a superfície e tá tudo bem. No fundo do mar, gente, Luca trabalha como o quê? Como pastor. Pois é, gente, aqui na Itália é muito comum você ver essa profissão de pastor de ovelhas, principalmente quando você vai para o sul da Itália, tá? Quando eu vou para Sicília, por exemplo, eu passeio de carro, eu vejo aqueles longos terrenos e muitas ovelhas, o cachorro lá que guia as ovelhas, então é uma profissão muito presente aqui na Itália. E quando eu vi que Luca fazia essa profissão lá no filme, eu fiquei com o coração muito quentinho. Claro, né, gente, que no fundo do mar não tem ovelhas, eles fizeram com que as ovelhas fossem peixes, então ele é um pastor de peixes, mas é muito fofo de ver ele lá com o cajadinho sendo pastor, e essa aí é uma referência muito fofa que já tá lá no começo do vídeo, que talvez passe um pouco despercebida, não venha tanto valorizada para quem não sabe essa realidade aqui na Itália, mas quando eu vi eu fiquei realmente muito felizinha, porque é uma profissão muito linda e principalmente aqui, digamos assim, aqui na Itália, né, o pessoal dá muito valor para esse tipo de trabalho que digamos que é artesanal, mesmo porque quem cuida, né, quem faz o pastor de ovelha muitas vezes também faz queijo e vende o queijo para feira, para o mercado, então é muito bacana e foi uma das coisinhas mais fofas que eu achei nesse filme de verdade. E a segunda coisinha que eu achei muito linda, inclusive algumas pessoas fizeram algumas teorias falando que talvez Luca seria, digamos assim, teria o significado de uma comunidade LGBT, né? Por quê, gente? Porque ele não é aceitado, né? Ele não é aceito pela sociedade externa, né? Tudo que não está ali dentro, digamos assim, da cidade não é aceita. Eu, vivendo na Itália, percebi de uma outra forma, tá? Talvez seja errado, talvez seja uma teoria, mas eu percebi dessa forma aqui. Aqui na Itália, muitas vezes, o que é diferente não vem aceito, mas não só uma questão de ser gay, tá? Mas também por a escolha sexual, pela cor, pelo fato que você seja estrangeiro, ou simplesmente pelo fato que você pense diferente. Muitas vezes aqui na Itália não vem, digamos assim, bem visto. Então, quando eu percebi que ele era um monstro marinho que queria lá conhecer a superfície, mas tinha medo, eu me senti muito tipo, nossa, realmente, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu não me senti tão bem aceita assim no começo, sabe? Porque o novo pra eles, muitas vezes, é ruim. Então, eu percebi muito isso, eu acho que isso aí representa tudo que é diferente, não só a cultura LGBT, mas tudo, porque aqui, muitas vezes, você vem olhado com o olho torto, sabe, com aquela, digamos, como se dizem aqui na Itália, com um fedozinho aqui embaixo do nariz, porque você é preto, porque você é gay, porque você é estrangeiro, porque você é diferente. Então, esse fato aí da diferença, pra mim, espelha muito o que é a Itália também. Então é uma coisinha assim um pouquinho triste, mas que eu acho que representou realmente muito a Itália nesse sentido e foi muito fofo. E outra coisa muito gracinha que representou, né, digamos assim, o Luca nesse filme, é o fato da família. Aqui na Itália, gente, o valor da família é muito importante, tá? No Brasil, a gente tem muita sorte porque os brasileiros também são muito afecionados à família, tá? Aqui na Itália, como nós no Brasil, eles têm um valor na família muito grande. E muito grande também, gente, na nona, né? Que seria a vovó italiana, e ela está presente nesse filme também. Enquanto os pais falam pra ele, você não tem que ir, você não tem que ir, não vai pra superfície, não vai.
A vovó, que normalmente a avó italiana é aquela avó que te acolhe, te mima, te faz tudo, ela apoia ele. Então, assim, é muito fofo também ver essa figura da vovó, né, da nona italiana nesse filme, que é muito fofa, é muito gostosa de ver. Então você fica realmente assim, nossa, que gracinha, sabe? É uma coisa que você realmente vê muito aqui na Itália. A figura da avó aqui na Itália é muito importante. A avó vem muito respeitada, vem, sabe, ela é colocada assim num pedestal, sabe? A avó é uma coisa assim muito, muito, muito sagrada aqui na Itália. Então ver também essa vovó no filme me deixou muito feliz. Mesmo porque no filme você vê que a avó, ela tá lá na casa com eles, né, com a família. E é uma coisa que acontece muito aqui na Itália também. Aqui eles não tem muita coisa de colocar a avó no asilo ou de colocar a avó numa casa de repouso, tá? A avó muitas vezes fica realmente com a família, com um filho, enfim. Então foi bonito ver isso aqui também, eu achei muito gracinha. E me encheu o meu coração de joia, assim, quando eu vi. E uma das referências mais lindas e mais italianas desse filme, gente, é a Vespa. Nada mais italiano do que a Vespa, né? E quando o Luca, ele sai, né, ele vai pra superfície, ele encontra um amigo, tá? Ele realmente... ele precisa dessa Vespa, é o sonho dele ter essa Vespa. E o filme, ele é um pouquinho assim, né, gente? Ele vai lá realmente do Luca que sai do mar e vai em busca dessa Vespa, que é o seu maior sonho de liberdade, sabe? Então é muito bonito e é muito italiano, mesmo porque você vê alguns clipes, algumas fotos das Vespas, aquela Vespa vermelha que é super clichê italiana e é muito fofa de ver. Então essa daí também é outra referência muito gracinha que tem no filme e que eu achei realmente muito fofa, porque ele tá lá, queridão, lindão, querendo a Vespa dele, e é nota 10. E a gente não pode deixar de falar, claro, dos nomes, né, gente? Eles foram muito precisos, tá, nesse filme, porque eles colocaram nomes italianos. Então você vê lá no filme Luca, Alberto, Giuseppe, esses nomes realmente muito italianos. Eles não colocaram nomes qualquer, sabe? Eles não colocaram qualquer nome no filme. Eles foram lá e realmente pegaram nomes italianos verdadeiros. Por exemplo, quando a gente viu Coco, né, que seria aquele filme da Disney sempre, só que ambientado no México, eles colocaram o nome do personagem de Coco, né, gente? Eu não sei se no México Coco seria realmente um nome normal de uma pessoa, mas não creio. Aqui na Itália eles já pegaram realmente nomes italianos e essa é uma referência muito gostosa de escutar na orelhinha, sabe? Porque os nomes italianos, eles têm essa força, sabe? Tipo Giuseppe, Alberto, Antônio, sabe? Esses nomes assim, Giorgia, é muito bonito de escutar, de ver, e eu achei muito bacana o fato que eles colocaram nomes reais, sabe? Eles não jogaram, tipo, esse personagem aqui vai, sei lá, vai se chamar Fettuccine, né? Que seria o nome de um macarrão, sabe? Eles realmente pegaram nomes italianos, que foi, ó, nota 10. Outra coisa muito gracinha também é o contato físico. Aqui na Itália, gente, não tem essa coisa de tipo, homem não abraça homem, homem não beija homem, não tem essa coisa, sabe? E você vê isso no filme. O fato que aqui na Itália as pessoas são muito físicas. Elas abraçam, elas pegam na mão, elas brincam. Então, você vê isso aqui também no filme. O fato que dois amigos se abracem sempre, se digam sempre que se gostam. Então é uma coisa muito italiana e muito bonitinha de se ver também no filme, sabe? Esse contato italiano que é muito físico, muito amoroso. E eu achei muito fofo, muito... Ai, eu achei esse filme muito gracinha, gente, sério, eu não sei se você viu esse filme. Se você viu, conta aqui pra mim embaixo se você viu, o que você fez, você chorou, não chorou. Eu achei lindo e chorei horrores, tá? Não vou falar porquê, pra não dar spoiler, mas eu chorei muito, fiquei assim, ai, que filme gracinha, muito lindo, e gostei muito. Inclusive, fiquei pensando, se fizessem um filme no Brasil, como que seria, gente? Eu acho que seria um carinha lá, ou uma menina, sei lá, acho que eles fariam no Rio de Janeiro, com certeza, ou se não em Salvador, talvez fariam em Salvador também, mas seria muito da hora se fizessem em Minas. Imagina, fazer um bonequinho da Pixar em Minas Gerais, que nota 10? Lá comendo pão de queijo, né, de boa na lagoa, indo pra fazendinha no final de semana, indo pescar, pra cachoeira. Eu acho que seria nota 10, naqueles paralelepípedos, as casinhas lá brancas com as portinhas azuis. Eu acho que seria muito lindo. Inclusive, conta aqui pra mim, se fosse um filme da Pixar na sua cidade, como que seria o personagem?
Me conta, eu quero saber, tá? Eu acho que seria muito da hora. E como bom italiano, tinha que ter muito macarrão nesse filme, gente. E você vê a primeira vez que Luca prova o que, gente? Pasta al pesto, né, gente? Que seria o macarrão ao pesto. E ele come aquele macarrão e ele fica tipo, meu Deus, que incrível. E é sim a sensação que muita gente tem quando realmente prova pela primeira vez um macarrão aqui na Itália. Porque, gente, é muito bom. Sério. Eu comi macarrão a minha vida toda, né, no Brasil. Mas, gente, aqui tem uma coisinha assim que vocês não sabem. Aqui até o macarrão com molho de tomate é incrível, sabe? Então você vê isso aí também no filme e vê também muitos tipos de macarrão. Eles colocaram isso no filme. Então você vê lá vários tipos de macarrão diferentes. Então é muito da hora de se ver também essa referência da pasta italiana. E é muito forte, muito fofo. E eu achei realmente muito bacana o fato que eles tenham colocado essa coisa da comida, porque aqui na Itália comida é tudo, né, gente? Na Itália comida é realmente tudo, e tinha isso no filme e eu achei, assim, supimpa, tá? O fato que eles tenham colocado. Muito bacana também foi ver, gente, os clichês, tá? Que seriam o quê, gente? Os velhinhos jogando baralho na praça, as senhoras na frente da casa e atrás das janelas que fofocam, tá? É muito clichêzão de cidade pequena, mas são coisas que realmente existem. Inclusive, eu fiz um vídeo pra vocês falando um pouquinho de como é viver em cidade pequena, e eu falei pra vocês que aqui, gente, a fofoca rola solta. E foi também assim no filme, porque tem lá as senhoras olhando o que acontece, os senhorzinhos jogando baralho, as crianças brincando na praça. É uma coisa que acontece muito em cidade pequena, você vê as crianças jogando na praça. Então é realmente uma coisinha muito da hora que eles colocaram lá no filme e que representa muito a Itália, digamos assim, mas representa muito as cidades pequenas da Itália, porque normalmente em cidades pequenas você consegue ver a forma mais genuína de um lugar, né? Porque não teve ainda muito, digamos assim, não foi muito parada de coisas novas, de muita tecnologia, de muito novo, de muito, sei lá, do exterior. Então são cidades pequenas, genuínas, e você vê muito isso no filme. E você vê também, gente, o vilão que, acreditem, é um clichê italiano que vocês não podem entender. Pois é, gente, existe sim aqui na Itália e muito o clássico cara que se acha o top, mas é completamente vergonha alheia. E foi assim também o vilão, gente. Você vê o cara lá se achando o top, o não sei o que, porque ele tem uma Vespa e ele acha que ele é o cara mais lindo, incrível, maravilhoso. Isso aqui também tem na Itália, principalmente em cidade pequena. Tem sempre aquele cara, nada a ver, que se acha o cara mais da hora da cidade. Gente, acreditem, tá vendo aquele vilão? Quando você vê o filme, tá vendo aquele vilão? Existe. E ó, existe um monte, tantíssimos, vergonha alheia que vocês não podem nem entender, tá? Vocês não estão nem entendendo a quantidade de verdade que tem naquele vilão. Ridículo. Então é isso. Viu que eu não contei nada do filme? Pois é, não contei pra vocês o que aconteceu, o que não aconteceu. Mas, gente, ver esse filme é muito fofo, é muito lindinho, vocês vão amar. E, gente, ver com esse olhar de coisas que realmente existem. Porque é muito da hora quando você vê um filme de um lugar que você conhece e você vê que é real o que eles passaram pra você, sabe? Então eu achei realmente muito fofo, achei muito gostoso de ver, chorei horrores. Se você viu o filme, me conta. Se você não viu, corre pra ver e depois volta pra cá pra contar pra mim o que você sentiu, tá? Quais foram as suas impressões. E se você vive aqui na Itália, conta pra mim o que você achou. Fala, Verinha, eu, por exemplo, nunca vi um pastor de ovelhas, ou eu nunca vi um macarrão, sei lá, gente, me conta aqui se você se identificou, se você não se identificou. Então é isso, pessoal, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau!